Vamos para mais um vídeo do nosso treinamento Venda Científica e agora a gente vai falar sobre a ciência de fazer perguntas poderosas. Já falei nos outros vídeos que vender é muito mais perguntar do que tanto falar, do que tanto, enfim, tentar conduzir a conversa e sim fazer as perguntas que conduzem a conversa. E essa ciência de fazer perguntas poderosas permite que o seu cliente organize na cabeça dele algumas respostas que vão ajudar a gente no processo de venda. Então, o que é importante eu compartilhar com vocês aqui? Quando eu pergunto alguma coisa para você, é difícil que você pense em qualquer outra coisa que não seja a resposta para minha pergunta. Então, quando eu falo assim, o que você almoçou ontem? É difícil você pensar em qualquer coisa que não seja você tentar resgatar o que você almoçou ontem. Então, a minha pergunta é capaz de direcionar o seu processo racional, o seu processo cognitivo. Então, eu faço você pensar só para a resposta daquela pergunta. E o cérebro humano, ele vai dando as respostas para perguntas em camadas, como se fosse uma cebola. Então, ainda mais quando o assunto é sensível, eu não dou a resposta toda de uma vez. Eu vou apresentando as minhas respostas para as camadas daquela pergunta, indo da camada mais rasa para a camada mais funda. E é justamente isso que o livro traz para a gente, os 3 níveis de pergunta. Né? Eu tenho as perguntas de primeiro nível, first level questions, que são as perguntas preliminares, que é para trazer a pessoa para o contexto, para o tema, né? Para fazer ela discutir o mercado dela no momento que ela está. Então eu pergunto qual que é o market share atual, qual a principal mudança que ele está planejando para o negócio, como que ele escolhe fornecedores e parceiros, como é que ele avalia o sucesso de uma ação, qual que é o budget que ele tem para ações desse tipo, qual que é o prazo ideal de conclusão dessa ação, se ele está avaliando outros fornecedores para essa atividade, quem que é o decisor. Então tudo isso aqui são perguntas mais rasas, mas que já contextualizam o tom e o tema da nossa discussão. Quando ele começa a responder essas perguntas, o que é interessante você fazer? Fazer ele desenvolver essas respostas através de perguntas de segundo nível, perguntas de elaboração. Então, você pede para que essa pessoa desenvolva as respostas das perguntas preliminares. Pô, que legal, e por que vocês decidiram seguir nesse caminho? Como que isso se aplica no contexto atual da sua empresa? Quais são os principais exemplos desses fatos que você compartilhou? O que você pensa sobre esse contexto? Então, de novo, eu estou puxando as suas informações sobre esse tema. E isso através de perguntas. Porque o objetivo aqui é fazer você identificar motivações e ter insumos, ter registros ali para você utilizar lá na frente. Quando você for apresentar a sua oferta, você vai trazer justamente a resposta do contexto atual da empresa dele, dos exemplos, do fato que ele deu, por que eles decidiram seguir esse caminho. Então tudo isso é interessante para você, é insumo para sua mensagem soar perfeita para quem está te ouvindo. E aí depois de você ter feito essas perguntas de elaboração, aí você vai para as perguntas de aprofundamento, para que você possa identificar quais são os motivos de compra dominantes dentro de cada contexto. Descobrir o que o comprador dá valor e o que ele teme que aconteça. Então você começa, legal. E se esse problema não for resolvido, como que isso te afeta? Você não sabe se ele está preocupado com o bônus dele de final de ano, se ele está preocupado com a pressão da mulher dele por ele trazer resultado, se ele está preocupado com a percepção pessoal dele ser um profissional bom ou não, se ele está preocupado com o posicionamento da empresa no ranking do ano. Você tem que saber disso, porque se isso é o que motiva ele, é isso que você tem que pintar como o principal fator de transformação para o que você vende. Como esse cenário impacta os seus negócios? O que pode acontecer se isso não for resolvido prontamente? Então, tudo isso são perguntas que você parte lá de cima de assuntos mais rasos para entender como que ele vê os impactos dessas respostas no negócio dele e depois o que aconteceria com ele se isso não fosse resolvido ou o que é capaz de gerar de benefício para ele caso isso seja resolvido. Tá? Então essa é a ciência das perguntas poderosas. De forma geral, o que eu quero que você tire desse vídeo? Pessoas entregam informação em camadas. É seu papel fazer as perguntas que vão te dar os insumos para a sua venda no futuro. E você começa das perguntas mais rasas para ir pedindo para a pessoa elaborar as respostas para depois entender o que motiva ela dentro daquele assunto. Tá certo? Próximo vídeo, por que as pessoas compram?